Me recordo de um filme fundamental, os historiadores gostam muito, Queimada. Ah, sim, bem lembrado. Tem o personagem do Marlon Brando, que em certa altura ele vai conversar com um dos líderes lá da rebelião, né, que ocorre na ilha, e aí ele fala, olha, a história, ela tem às vezes momentos de aceleração. Uma semana, né, pode acontecer aquilo que levaria 10 anos. É mais ou menos a fala do personagem do Marlon Brando, que é um lobista ali, né, do Império Inglês, né? Então, penso que esses 12 meses é exatamente aquilo que o personagem do Marlon Brando falou. A gente teve uma aceleração, e aí eu queria colocar talvez uma perspectiva um pouco diferente. O Trump, ele é um personagem de um cenário que inclusive é maior do que ele. Já que eu citei um filme, vou citar um pensador absolutamente esquecido por todos, inclusive pela esquerda, o Marx, né? Quando no 18 Brumário, Marx diz o seguinte: os seres humanos fazem a história, mas em condições dadas, né? Então, o Trump é um personagem mas ele está dentro de um contexto que inclusive é maior do que ele. Talvez ele tenha liberado forças que estavam ali contidas nesse tempo, né? Nesses 12 meses, que ficaram muito mais visíveis, muito mais intensas, com matizes muito fortes, mas já estavam ali, já estavam colocadas e de alguma forma vão superar como o professor falou muito bem, a gente tem aí uma data que é novembro desse ano, né? Dependendo do resultado, nós teremos um Trump mais forte ou um Trump como um pato manco, né? Então, eu entendo que os fatos que nós estamos assistindo nesses últimos 12 meses tem muito a ver também com a experiência do primeiro termo, do primeiro mandato, né? Ele agora formou ele levou secretariados, levou assessores muito mais conectados com crenças, não é? Com valores, não é? Então, eu não fiquei surpreso, porque acompanhando a própria campanha eleitoral, ele foi muito incisivo durante toda a campanha sobre os pontos que ele iria abordar, não é? Mas não podemos esquecer, ele é um personagem dentro de um contexto muito maior, né? Só lembrando a quem nos acompanha, quando foi muito bem lembrado pelo professor Sidney Leite, o filme Queimada, que é um clássico do cinema político dos anos 60, quando o cinema italiano se dedicava muito a isso nos anos 60 e 70. E o Queimada, do diretor Gillo Pontecorvo, é um filmaço, assistam aí, procuram no YouTube, ou se não, em alguma dos streamings que tem por aí, vocês vão encontrar, realmente um grande filme. E lembrando a questão que foi destacada também pelo professor Marcos Vinícius e pelo professor Sidney Leite, as eleições de novembro, né? Novembro tem eleições, vai renovar a Câmara dos Representantes, que é a Câmara dos Deputados de lá, e eu acho que vai renovar, acho que 1/3, salvo engano, do Senado, né? Que lá são 2 senadores, são 50 estados, tem 100 senadores, 6 senadores no total. E também alguns estados têm eleições para o governo estaduais. Então essa eleição é muito importante no meio do mandato, que vai configurar o que vai ser a continuidade. Se for derrotado, e a expressão clássica dos Estados Unidos que os professores destacaram, vai ficar com um pato manco até o final da sua gestão. Professor Fábio Andrade, justamente sobre isso, o que o senhor considera, quer dizer, foram 12 meses muito intensos, né? Acho que poucos imaginavam que teria tantas coisas, e a mudança, inclusive, até de comunicação, né? Historicamente não era assim no caso norte-americano, e eu também não vi nenhum outro chefe de governo fazer isso até o Trump. Como é que o senhor considera, como o senhor avalia esses 12 meses? Bom, esses 12 meses, concordando com os colegas que vieram anteriormente, acho que o grande ponto é o Trump, ele é o resultado, ele não é basicamente o grande causador, né? O mundo vem desde do final da primeira década dos anos 2000, 2010, lidando, ou os resultados vêm mostrando que ocorreram diversos problemas na economia global, sobretudo questões relativas à desigualdade.
econômica, né? Nos Estados Unidos, basicamente, a questão da hipoteca, para a gente pegar a realidade, ficou cada vez mais difícil para as famílias em centros urbanos manter a questão da hipoteca. E esse sentimento, e basicamente esses resultados foram criando um caldo de ressentimento junto também com uma questão de uma mudança muito rápida de costumes que fizeram uma parte da população não se ver mais representada nas instituições. E aí, basicamente, das instituições clássicas que a ciência política estuda e como basicamente foi sendo formado, se é que a gente pode falar assim, um consenso político pós-Segunda Guerra Mundial. E o Trump, basicamente, ele emerge nesse momento, consegue, apesar de não ser oriundo de uma família pobre, basicamente sinalizar para boa parte dessa população que estava descontente economicamente, uma parte descontente com as mudanças culturais, as mudanças em termos de moralidade, ele acaba sendo aquela figura do antissistêmico, né? E se no primeiro mandato ele enfrentou alguns freios, ainda que o Levitsky naquele livro tenha dito que basicamente os freios foram muito insuficientes para conter o Trump, que até a nossa realidade foi uma realidade de conter melhor os antissistêmicos, né? O que parece muito claro é que nesse segundo governo ele veio mais disposto a não só ser o personagem antissistêmico, mas fazer efetivamente uma política antissistêmica. E ele trouxe para a Casa Branca e para o seu entorno atores que iam efetivamente implementar uma política antissistêmica. E antissistêmica aí, para o nosso azar, não só em termos de política interna, mas para a política externa. Em parte também porque, acredito eu, e aí vou devolver a bola para os colegas, porque ele percebeu claramente a ameaça chinesa. A ameaça chinesa em que sentido? Um país que se aproxima dos resultados econômicos dos Estados Unidos e que tem as condições para ameaçar a hegemonia norte-americana. Então, eu leio esses 12 meses que a gente vê com certa apreensão e esse acúmulo todo por ser um político antissistêmico que joga contra todas as regras que a gente conhece, não só de política interna, mas de política externa. E tendo que dar resposta para essa grande ameaça, entre aspas, ou para essa rivalidade, ou com a possibilidade de perder o posto hegemônico para a China. Justamente, pegando